Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado, que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia muito propício à nossa partilha, reflexão, mediante esta nossa oração. Então vocês aqui nesta igreja, você aí em casa que ora junto conosco, se atenha um pouquinho mais comigo, porque hoje eu vou me estender um pouquinho. Já estou falando para depois ninguém falar: esse padre fala demais, como por aí às vezes já falaram. Mas é bom falar.
É para isso que aqui também nós estamos, para alguns momentos, nós verdadeiramente aprofundarmos a palavra de Deus, que às vezes para nós entra aqui e sai ali, e nem mais lembramos do que foi proclamado ou dito no dia do nosso louvor, principalmente no domingo, na celebração da Eucaristia, o dia do Senhor. Neste 33º domingo do tempo comum, 15 de novembro, dia de eleições municipais no Brasil, grande dia, celebra-se o Dia Mundial dos Pobres, em sua 4ª edição. Estende a tua mão ao pobre. É o lema deste dia especial, que procura chamar a atenção para a condição dos pobres. Partindo desta frase, do Antigo Testamento, o livro do Eclesiastes, o Santo Padre, o Papa Francisco, refere que o texto de onde retirou o título da sua mensagem revela como são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres. É inseparável a oração a Deus e a solidariedade com os pobres. O Papa nos propõe mudanças e nos convida a sermos ousados na nossa ação missionária. Contudo, muitas vezes nos acomodamos e preferimos manter o ritmo católico de sempre, de conservação. No Brasil de hoje, presenciamos a evolução da pobreza extrema, com cerca de 85 milhões de pessoas em situação de empobrecimento, segundo o Banco Mundial, a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. 10 bilhões de brasileiros ficam pelo menos um dia da semana sem comer. Mediante este grande desafio, que neste domingo, dia de eleições municipais, em plena pandemia do Covid-19, possamos, pelo menos, rezar e tomar consciência de nosso compromisso com os pobres do nosso Brasil e do mundo, e votar conscientemente. E abrir as nossas mãos e estendê-las aos pobres. Pela nossa ação concreta da caridade e da prática consciente da justiça no exercício dos nossos direitos e deveres como cidadãos e cidadãs deste país. Pela palavra de Deus que acolhemos neste domingo, somos encorajados a viver diligentemente. Não é suficiente esperar com paciência que o reino aconteça. O reino de Deus, que antecipamos, espera que sejamos produtivos enquanto esperamos. Todos nós recebemos talentos, todos nós recebemos dons que vêm de Deus. Podemos assim dizer que o dom primeiro, o dom maior é a própria vida, a sua vida, a minha vida, cada um em sua existência é um dom de Deus. Um outro dom, podemos dizer, é a fé, que pela graça do nosso batismo nós a recebemos para fazê-la crescer e frutificar em nós os frutos do reino. Talentos e dons estes que realmente pertencem a Deus. A vida é dom de Deus. E a palavra de Deus, nós cantamos também, é feliz quem a Deus se confia. Como vivemos no intervalo entre a partida do Senhor
e seu retorno final, esta é a vida cristã, devemos usar esses talentos, esses dons, da melhor maneira possível. Devemos investir no aqui e agora. Não faz diferença quais sejam os nossos talentos, ou quantos talentos possamos ter, quantos dons, ou quais sejam esses dons. Eles nos foram confiados, como as posses do Mestre foram confiadas a seus servos, como escutamos no Evangelho de hoje. A figura ideal da sabedoria, na primeira leitura que escutamos, é um exemplo de laboriosidade. Ela, a sabedoria, tem uma ampla meta de interesses e responsabilidades, e segue fielmente cada um desses interesses e responsabilidades. Seu valor não está principalmente em sua produtividade, mas no fato de que o temor ao Senhor governa a sua vida. Esse medo não é estéril, não é servil, e isso a enriquece. Ao contrário do medo, que parecia imobilizar o terceiro servo da história do Evangelho de hoje, é seu compromisso com Deus, na sabedoria, que resulta em sua desenvoltura. Até o Salmo, hoje nós cantamos, louva, louva aquele que teme ao Senhor. Precisamos exercer esses dons, a vida e tudo mais, com sabedoria, mas a sabedoria divina, com este temor a Deus, como servos e servas, úteis ao projeto de Deus neste mundo. A finalidade, ou melhor, a fidelidade ao reino de Deus, exige que estejamos dispostos a correr riscos. O tempo da vinda do Senhor não é conhecido por nós. Então, terá que haver uma espécie de hesitação em todos os nossos planos. Nunca teremos certeza de que eles serão concretizados. Devemos gastar e ser gastos, sem a garantia de que seremos capazes de colher os frutos de nosso investimento. Ainda assim, devemos fazer planos e nos preparar para realizá-los. Devemos investir nosso tempo, nossos dons, nossos talentos que Deus nos dá. Devemos investir nós mesmos nesta vida que é experimental, mas também é incerta. Recusar-se a arriscar-se é recusar-se a confiar. Muitos se recusam a avançar na missão. Talvez tenham receios de problemas e buscam tranquilidade. E assim, não querem assumir compromissos e preferem ficar na folga e no cômodo bem-estar. Detestam quando há alguma mudança na vida de sua igreja, por exemplo. Aqui sempre fizemos assim. É como que assim sempre tem que ser. Não. A vida progride, a vida evolui. E a missão exige de nós a atualização do projeto de Deus na realidade do mundo contemporâneo que vivemos. Preferem muitas vezes essas pessoas permanecer na necessária certeza absoluta e conhecimento do futuro, ou pelo menos certo controle sobre as circunstâncias da vida. Mas isso pode estragar a missão a nós confiada por Jesus Cristo. Recusar-se a arriscar é exigir a garantia
de que nunca falharemos, mas nós somos falhos, e mesmo assim Deus nos quis. Não podemos esperar estar diante do Senhor no último dia e afirmar que nada fizemos, porque temíamos não ter sucesso. Nunca saberemos quão bem-sucedidos podemos ser se nos recusarmos a arriscar. Portanto, coragem em sua vida, coragem com os dons e os talentos que Deus te concedeu. Arrisque-se para o bem, sem olhar a quem. A imagem do julgamento que presenciamos no Evangelho de hoje é rápido e exigente. Se tivermos sido sábios e tivermos empregados diligentemente os dons, os talentos do Senhor que nos foram confiados, seremos, sim, ricamente recompensados. No entanto, se não tivermos percebido o potencial que nossos dons possuem, e se não os tivermos empregados de maneira como deveriam ser empregados, seremos punidos. Se for o último caso, se não tivermos empregado fielmente os dons, não poderemos culpar o Senhor pelo sofrimento que teremos que suportar. Teremos causado a desgraça para nós mesmos. O tolo do Evangelho de hoje sabia que o chefe de sua casa era exigente. Ele tinha alguma ideia do que esperar. Ele fez sua escolha e teve que aceitar as consequências dessa escolha. Caro fiel, sem medo e com amor, façamos as escolhas da nossa vida mediante a fé professada que nos salva e liberta. Tenhamos a coragem de avançar e nos tornarmos mais próximos em nossa solidariedade com os pobres e injustiçados deste mundo. Não tenhamos medo de mudanças que nos ajudam à construção de uma sociedade mais fraterna e igualitária, na partilha de seus bens, propiciando trabalho digno, alimento sadio, saneamento básico, saúde, moradia, educação para todos e preservação e conservação dos ecossistemas. Afinal, a fé que professamos é naquele que disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. É dever nosso cumprir com este mandato de dar vida e vida plena. Que neste dia de eleições em todo o nosso Brasil, para vereadores e prefeitos, vereadoras e prefeitas, por que não? E dia dos pobres, os que forem eleitos possam agir diligentemente para o bem comum de todos os cidadãos em suas respectivas municipalidades. Acima de tudo, para os pobres, humildes, marginalizados, injustiçados na sociedade. E muitas vezes assim o são, por práticas de políticas corruptas e injustas, de políticos ou politiqueiros de carreira nesse nosso Brasil, e que ainda exercem este voto injusto comprado. Como cristãos, trabalhemos juntos por políticas públicas e econômicas justas, reformas dos programas sociais e avanço nas ações de erradicação da extrema pobreza e combate à desigualdade social e à preservação da natureza.
Pois, por que assim fazer? Pois viver a missão que nós recebemos pelo nosso batismo é usar nossos talentos para a dignidade da vida, a vida dos nossos irmãos e irmãs, a vida de todas as pessoas e a vida de tudo que há, que é dom de Deus. Desejo a cada um, a cada uma, que se dispõe a este serviço e que hoje esperam esta eleição, e que, se eleitos e eleitas forem, desejo um bom serviço à sua municipalidade e às pessoas. Desejo a você que exerce livremente o voto hoje, a alegria de assim o fazer conscientemente, buscando o bem comum. E que a graça do amor de Deus seja maior com todos nós, e faça que tenhamos nossas mãos abertas, estendidas aos pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.